Bomba! Bomba! Notícia urgente agora! Ministério Público acaba de salvar e inocentar Bolsonaro. O inquérito foi arquivado nesse momento. Excelente notícia para Bolsonaro neste momento. O plano deu certo. Lula e STF em desespero total e reação urgente dos Estados Unidos acabou de ser confirmada, viu? Estados Unidos acabou de soltar uma nota falando sobre a reação contra o STF, contra o Brasil. Acabou de ser confirmado. Vou mostrar todos os detalhes para vocês neste momento. A notícia que todos estavam esperando, que era a notícia da reação dos Estados Unidos, acabou de ser anunciada. Vamos ver em detalhes aqui. Na tela você está acompanhando comigo já. Vou mostrar aqui, ó, vazou o vídeo, viu? Vazou o vídeo com detalhes impressionantes. Detalhes impressionantes do que acabou de ser decidido. Vou mostrar para você em detalhes. Você que está acompanhando aqui o nosso vídeo, preste muita atenção, viu? Tem gente que não está sabendo da verdade porque não está acompanhando em canais sérios, né, onde fala aí sobre o julgamento e toda essa situação da política brasileira. Então preste muita atenção. Você que está acompanhando e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já inscreva-se e também ative o sino com todas as notificações aqui embaixo. Quero pedir para você deixar o seu like, né? Aquele like, aquele joinha para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. A gente continue aí fazendo esse trabalho que tem alcançado milhões de pessoas, né? E tem crescido a cada dia. Eu agradeço o apoio de todos vocês. Vamos lá. Aqui é notícia séria, notícia de verdade, né? E a gente vai ver esse primeiro vídeo aqui, essa primeira matéria. Rodrigo Constantino acabou de falar sobre reação pesada, viu? A condenação de Bolsonaro e algo vindo aí. Olha só o que acabou de anunciar, e o Ministério Público acaba de salvar Bolsonaro e tudo mudando nesse momento. Preste atenção. Jogo de cartas marcadas em que pese o voto do Fux. E é curioso, né, Lacombe, que a turma toda da esquerda, do sistema, está usando o voto do Fux como evidência ou prova de que o julgamento foi justo, imparcial, porque houve uma discordância, né? Não, o que o Fux fez foi mostrar justamente que o julgamento é político, que o julgamento é uma farsa, né? Ele desmontou, por A mais B, inclusive nas dosimetrias, que ele teve coerência e não votou na dosimetria, mas ele pegava a palavra para mostrar uma vez mais por que eram absurdas as punições. O caso do Anderson Torres salta aos olhos, por exemplo, quando ele lembra, né, que o Anderson Torres tinha passagem comprada, carro alugado, tudo no 8 de janeiro, mas de repente criaram ali um elo causal entre ele e a tentativa do golpe do 8 de janeiro. Então, tudo uma grande farsa, né? O que nós vimos ali no julgamento foi o ápice de um movimento, né, que visa exterminar, expurgar a direita do jogo político e voltar aquele status quo antes da ascensão do Bolsonaro e da própria direita, do despertar da direita, quando havia ali o teatro das tesouras. Quando tucanos como Geraldo Alckmin fingiam ser oposição veemente ao PT. Né? E o ladrão quer voltar à cena do crime e voltaram juntos. O Estadão falou de cadáver insepulto, né? Estão todos antecipando aí, talvez de maneira muito precoce, indevida, a morte do bolsonarismo, como já tinha feito antes o próprio Barroso, né? Derrotamos o bolsonarismo, disse ele, num converscote de comunistas da UNE. Eu acho que eles estão se antecipando muito. Bom, no Wall Street Journal hoje, a coluna da Mary O'Grady, especialista em América Latina, fala do voto do Fux, mostra, né, como ele foi embasado, ao contrário dos outros. Eu chamei de Um Juiz e 4 Sofistas, daria um bom título aí para uma série ou filme da Netflix, né? E esse clima que nós vimos ali, lá, como de deboche, né, esse clima de futebolístico, né, piadinhas futebolísticas, mostra exatamente como eles estavam ali, serelepes, como eles estavam, né, em polvorosa. Aliás, um pouco antes o ministro Flávio Dino tinha pedido a palavra e tinha dito que, como magistrado criminal e tudo, nunca viu nenhum juiz votar feliz para punição. Né? Mentira, né? Estavam todos eles ali que não podiam se conter, trocando figurinhas, só não conseguiam rebater os argumentos do voto do dia anterior do Fux. Né? Alfinetavam o Fux, mas não conseguiam rebatê-lo. Né? Inclusive, o voto da Carmen Lúcia, que abriu o dia seguinte, não era preciso ter bola de cristal, mas eu antecipei exatamente como ia ser, inclusive com a cartada feminista. 2000 anos de silêncio da mulher, mas eu vou te conceder uma parte. Até isso eu antecipei. Eu falei que ia ser cheio de platitudes, prosa poética, que ia ser reverenciado pela Globo, né, pela turma da imprensa, e que ia ter pitadas fortes de feminismo, né? Dito e feito.
Tivemos o voto depois do advogado do Lula, no dia anterior do ministro do Lula, que comparou literalmente Bolsonaro ao demônio, né? E o próprio Alexandre de Moraes, um tucano que é vítima no processo e odeia Bolsonaro, não consegue esconder isso. Inclusive, mostrou um vídeo ali onde ele acha que aquilo ali mostra que o Bolsonaro queria, sei lá, puni-lo de alguma forma criminosa, o que não é o que o Brasil viu no vídeo, né? Por fim, Lacombe, a prisão iminente de Bolsonaro, né? Isso aí a gente já esperava. O Brasil está meio anestesiado. Não esperemos também nenhuma grande epifania, um momento, né, de despertar do povo brasileiro, caminhoneiros parando o país. Eu acho que eles souberam ir anestesiando o povo brasileiro, acostumando com o absurdo, né, e nós vamos normalizando o surreal há algum tempo. O que me leva a crer que a reação pesada talvez venha dos Estados Unidos. Foram muitas autoridades, para começo de conversa, o próprio secretário Marco Rubio, comentando de maneira enfática esse julgamento político, né? Vamos esperar, então, a cavalaria americana é de onde vem boa parte da esperança. Porque do Brasil em si, está difícil, para ser bem sincero, está difícil esperar alguma bala de prata. Todo mundo depositando agora as fichas na anistia, mas já vem os advogados de defesa do Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, todos falando assim, podemos discordar, mas temos que respeitar o julgamento. Fica difícil, né? Eu não respeito coisa alguma, porque foi um julgamento político feito por agentes políticos. Nossa, Deus, pegou pesado. Eu fico imaginando, gente, tá? Se algum ministro do STF assistisse esse vídeo aqui do Rodrigo Constantino, né, gente? É muita vergonha e humilhação, né? Meu Deus, esse julgamento do Bolsonaro, eu vou até repetir aqui uma palavra que o senador Cleitinho usa muito, foi uma patifaria, né, gente, tá? Se for, assim, a gente que acompanhou mesmo ali todo, eu basicamente acompanhei que uns 80% daquele julgamento. Gente, o tom jocoso, tá? O clima. Ali só faltou eles soltarem fogos ali dentro daquele tribunal, gente. Tá? Vou ser sincera aqui com vocês, tá? As chacotas, toda hora assim, enviando piadinha pro Fux depois do voto do Fux. Aquilo foi tão assim. Meu Deus, foi tão mesquinho, gente, tá? Vindo de ministro de uma Suprema Corte. Foi tão vergonhoso, vexatório, aquele circo, aquele teatro ali. E muita gente aí da esquerda idolatrando. Nossa, julgamento. Gente, muita gente dizendo que aquilo ali foi um julgamento, né, imparcial. Assim, gente do céu. Até uma jornalista, tá, do Wall Street Journal, inclusive eu vou trazer no próximo boletim para vocês, esculhambou, gente, uma colunista de um dos jornais mais renomados no mundo inteiro, mais famosos do mundo inteiro, tá? O épico jogo de ação online War Thunder permite mergulhar em batalhas colossais e testemunhar todo o poder. The Wall Street Journal esculhambou essa condenação, esse julgamento do Bolsonaro aqui no Brasil. Tá? Ele mencionou de forma rápida aqui no vídeo, mas depois eu vou destrinchar isso aqui para vocês. É muito humilhante, gente, tá? Para uma Suprema Corte ser vista mundialmente dessa forma. Só uma humilde opinião, tá, gente? Tá? Vamos lá. E não para por aí não, gente, tá? Vem mais chumbo grosso pro lado do ministro Alexandre de Moraes. Porque agora vem da Europa, além da pressão que ele vem sofrendo dos Estados Unidos, do governo americano, Marco Rubio, Donald Trump, agora vai vir pressão também da Europa, segundo Eduardo Bolsonaro. Ó, Eduardo Bolsonaro acena para a direita europeia para denunciar Alexandre de Moraes, gente. Ou seja, avanço ainda maior para cima de Alexandre de Moraes. Ó, o deputado Eduardo Bolsonaro intensificou postagens no fim de semana, acenando com mais intensidade para a direita nacionalista da Europa. Os posts foram direcionados para o espanhol Vox e o polonês Lei de Justiça. Eduardo e o empresário e jornalista Paulo Figueiredo já sinalizaram que a Europa é o próximo destino deles para denunciar o que considera abusos do ministro Alexandre de Moraes do STF, após a campanha dos Estados Unidos que resultou na aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro, além de suspensão de vistos a autoridades brasileiras e do judiciário. Tá aí, gente, tá? Então, segundo aqui a matéria, vem mais chumbo grosso para o lado do ministro Alexandre de Moraes. Olha aí, meu povo. E tem notícia aqui, ó. Ministério Público acaba de confirmar inquérito arquivado nesse momento
Preste atenção, olha essa notícia. Olha aqui. Ministério Público arquiva investigação de corrupção no governo Bolsonaro por falta de provas, hein? Bolsonaro salvo aí agora, ó. O Ministério Público Federal, por meio da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, Combate à Corrupção, homologou o arquivamento de um inquérito civil que investigava a Itaipu Binacional por supostas irregularidades em negociações do acordo bilateral entre Brasil e Paraguai durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então aqui, ó, estão, né, tentando de todas as formas encontrar corrupção no governo Bolsonaro e não estão conseguindo, viu? Não tem provas de corrupção contra Bolsonaro. Governo legítimo, governo justo, aí sem nenhuma corrupção, né? Ó, a decisão tomada por unanimidade na 23ª sessão de revisão ordinária realizada em 21 de agosto de 2025 encerra a apuração iniciada em 2021. A investigação foi aberta a partir de denúncias sobre possíveis negociações paralelas conduzidas por lobistas que teriam oferecido vantagens indevidas a autoridades paraguaias em troca de benefícios comerciais. O caso também estava associado a um inquérito policial que apurava possíveis crimes previstos nos artigos 337-B, corrupção ativa em transição comercial internacional, e 337-C, tráfico de influência em transação comercial internacional, do Código Penal, né? No entanto, o relatório final do inquérito policial apontou a ausência de provas para sustentar as acusações. Segundo o Ministério Público, não foi comprovada a oferta ou promessa de vantagem indevida a agentes estrangeiros. Nem foram identificados elementos mínimos que configurassem atos lesivos à administração pública, conforme a lei anticorrupção. Além disso, destacou-se que os supostos lobistas atuavam como particulares sem envolvimento de agentes públicos brasileiros, o que afastaria a possibilidade de caracterização de improbidade administrativa. Então, olha aí, gente, estão tentando de tudo para, né, acusar de corrupção e não estão conseguindo. Não existe prova de corrupção no governo Bolsonaro, né? Nesse momento, o inquérito arquivado, Bolsonaro salvo, inocentado aí, nesse momento, contra corrupção, nesse momento, né? Não existe corrupção no governo Bolsonaro. Notícias urgentes agora, e agora o Rubio, Marco Rubio dos Estados Unidos, acaba de confirmar a reação dos Estados Unidos nesse momento. Preste atenção, medidas contra o Brasil. O bicho tá pegando, a coisa tá feia. Você que está acompanhando aqui, ó, preste muita atenção, viu? Preste muita atenção, você que está acompanhando aqui. Quero até pedir aí para você que ainda não deixou seu like, seu joinha, para dar aquele apoio ao nosso trabalho aqui. Faça isso agora. Faça isso agora, deixe o seu like, deixe o seu apoio, né? Para dar aquela fortalecida aqui do nosso trabalho. Vamos lá. Secretário de Trump diz que novas medidas contra o Brasil serão anunciadas na semana que vem. O secretário de Estado americano Marco Rubio disse nesta segunda 15, hoje, que novas medidas contra o Brasil, devido à condenação judicial do Bolsonaro, devem ser anunciadas na semana que vem. Rubio falou sobre o assunto em entrevista a Gillian Turner, da emissora Fox News, que perguntou qual seria a resposta do governo Trump à decisão da semana passada da primeira turma do STF, que condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. Bem, a resposta é que o Estado de Direito no Brasil está se desintegrando. Daqui são palavras do Rubio, viu, gente? Há esses juízes ativistas, um em particular, o Moraes, que não apenas perseguiu Bolsonaro, por sinal, como também tentou realizar ações extraterritoriais contra cidadãos americanos ou contra quem postasse online de dentro dos Estados Unidos. E até ameaçou ir ainda mais longe nesse sentido, disse o secretário de Estado. Portanto, haverá uma resposta dos Estados Unidos, e é isso. Teremos alguns anúncios na próxima semana ou logo depois sobre as medidas adicionais que pretendemos tomar. Mas o julgamento é apenas um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tem tentado atingir empresas americanas e até mesmo pessoas que operam fora dos Estados Unidos, acusou Rubio. Então, aqui na semana passada, após a condenação de Bolsonaro, Rubio já havia falado no X que Washington responderá de forma adequada. Antes da decisão do STF contra o Bolsonaro, uma tarifa de 50% na importação de produtos do Brasil, imposta por Washington, havia entrado em vigor em 6 de agosto. Então, a gente está vendo nesse momento aí, sendo anunciada,
né, confirmada aí a reação dos Estados Unidos contra o Brasil. O Rubio está falando que na próxima semana serão anunciadas, né? Ou até a próxima semana, e a gente vai ficar de olho em tudo. Você que está acompanhando aqui esse vídeo, preste atenção. A cada dia que passa, o cenário político brasileiro, né, vai se afunilando aí em um momento mais grave, de maior tensão. Porque agora, com a condenação do Bolsonaro confirmada pelo STF, agora os advogados do Bolsonaro vão tentar todos os recursos possíveis, né? E enquanto isso, o acórdão, que é o documento aí que dá prosseguimento, né, a essa condenação, essa prisão aí do Bolsonaro, agora esse acórdão está em andamento, né? Em alguns dias será anunciado, liberado aí, e então, né, os pedidos aí para os recursos que ainda os advogados conseguem, né, para evitar a prisão do Bolsonaro, eles serão feitos aí, executados, né, pelos advogados. E não havendo mais recursos, a prisão ela é executada. Porém, antes dessa prisão ser executada, os advogados vão tentar tudo que está ao alcance deles aí, né, nessa situação. O próprio voto do Fux, né, uma brecha que abriu para mostrar que há divergências no processo contra Bolsonaro e que esse processo possa estar equivocado, né, e possa ter uma anulação do processo. A gente está acompanhando tudo, mesmo com a condenação do Bolsonaro pelo STF no julgamento, ainda existe, né, essa chance aí da história mudar, de acontecer essa reviravolta, né? E agora, com a reação dos Estados Unidos, também é mais pressão para cima deles aí, né? E aí, o que você acha, o que você pensa, qual é a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo, sobre essas notícias, né, que você acabou de ver aqui? A gente está acompanhando, né, um cenário mais tenso aí da história, né? Algo sem precedentes. A gente está acompanhando nesse momento. Situação muito, mas muito grave mesmo. Quero saber a sua opinião, hein? Comente aqui, deixe sua opinião. Né? Você que está acompanhando, nos ajude também contribuindo com uma oferta missionária. Além do trabalho informativo de notícias aqui nesse canal, a gente tem todo o trabalho presencial na obra de Deus, né, na missão. Estamos na linha de frente da missão aqui de Deus. E você pode nos ajudar com uma oferta missionária, viu? Deus te recompensará pela boa ação que você estará fazendo. Estamos aqui sempre trazendo as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, né? E nós temos compromisso com Deus, compromisso com o povo, compromisso com a verdade. O que a gente tem visto é que, infelizmente, existe uma parte da mídia, uma velha mídia, né, que está trazendo informações muito equivocadas, informações erradas aí, né, distorcendo os fatos. E aqui a gente tem a oportunidade de saber toda a verdade. Agora a situação é essa, né? A resposta dos Estados Unidos foi confirmada. Vai ter resposta, não tem como fugir disso. A gente vai ficar acompanhando tudo. Então deixe sua opinião aqui e a gente vai prosseguindo aí com o nosso restante de dia aí. E a qualquer momento eu volto.